planos do governo de Trump para o Brasil nos próximos dias e quais novas sanções podem surgir em resposta à condenação de Bolsonaro. Entretanto, o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, afirmou que os Estados Unidos podem enviar caças F-35 e navios de guerra ao Brasil. Os planos do governo de Trump para o Brasil nos próximos dias e quais novas sanções podem surgir em resposta à condenação de Bolsonaro. Entretanto, o filho de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, afirmou que os Estados Unidos podem enviar caças F-35 e navios de guerra ao Brasil. E eu aqui faço pessoalmente um grande ponto de interrogação. E digo, what the fuck? A possibilidade de intervenção militar do governo norte-americano no Brasil vem sendo levantada desde o início desta semana, depois de uma declaração da própria porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, que disse que os Estados Unidos podem ter condições de intervir usando forças militares, caso necessário, após ser questionada sobre uma possível condenação de Bolsonaro. Fecho aspas e vou lhes confessar o seguinte e peço atenção nesse ponto. Eu, Thiago Pavinato, no meu modo de ver, preocupado mesmo com a escalada das declarações como uma brutal e verdadeira interferência em matéria de soberania brasileira, nós não podemos deixar de observar as ações orquestradas ontem no STF. Thiago Pavinato, eu me refiro à sarcástica escolha do dia 11 de setembro para o veredito. A escolha do dia 11 de setembro, tripudiando tanto do réu Jair Bolsonaro quanto do seu amigo poderoso, né, o presidente Donald Trump. Para mim, Thiago Pavinato, o veredito no 11 de janeiro é uma ideia de Jerico, que, na verdade, fez troça de todo o povo americano e, de certa maneira, especialmente nesse momento em que o governo brasileiro tece loas a terroristas palestinos, pode ser vista como uma espécie de celebração macabra ao ataque terrorista islâmico em Nova York, nessa mesma data, em 2001, 11 de setembro de 2001, quando 19 terroristas suicidas derrubaram as Torres Gêmeas e, assim, assassinaram 2.977 civis inocentes. O sarcasmo abjeto do adiantamento da dosimetria das penas para o dia 11 de setembro, e não no dia seguinte, hoje, dia 12, reforça a tese já reforçada pelas troças contra o colega ministro dissidente, que não sei se vocês sabem, mas é o primeiro membro judeu brasileiro do STF. Isso sem mencionar a desfaçatez do presidente da primeira turma, o ministro Reborn Cristiano Zanin. Prova viva de que o resultado do julgamento de Bolsonaro não passa da mais juridicamente abjeta perseguição política. Por quê? Por quê? Prova, Pavinato. Como assim prova? Sim, prova. E prova nas palavras do próprio ministro Zanin, quando ele era advogado do atual presidente. Presidente que o alçou ao cargo que hoje ele ocupa. O que dizia Zanin quando ele era advogado do Lula? Roda, alemão. Quando se fala em suspeição, é preciso ter em mente a teoria da imparcialidade objetiva, segundo a qual a estética da imparcialidade é o que deve prevalecer.
Se houver dúvida sobre a imparcialidade, há que se reconhecer a suspeição. Tá aí. O Moro era suspeito e por isso Lula teve as condenações anuladas, porque o Moro foi levado a ministro da Justiça, que não decide nada, pelo Bolsonaro. Agora ele, Cristiano Zanin, não é suspeito porque o Lula, inimigo do Bolsonaro, levou ao cargo de ministro do STF. É perseguição política ou não é? Bem, Pavinato, você vê que o próprio confronto do Zanin do passado com o Zanin do presente já derruba a tese dele próprio. É importante dizer que no direito a mera fagulha, a mera possibilidade de haver qualquer dúvida com relação ao julgador já é suficiente para causar a suspeição. E é importante lembrar que esse caso, como deveria estar na primeira instância, a cada ato processual ilegal como esses que foram praticados, a parte teria a possibilidade de recorrer ao tribunal, depois ao STJ de cada ato processual. Agora, como é tudo no Supremo, o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele menciona que foram apresentados centenas de recursos e que foram todos analisados e julgados, sim, pelas mesmas pessoas que estão julgando agora. Ou seja, o tribunal alterou todo o seu entendimento sobre a questão do foro, que não seria na data, no ato do Bolsonaro ser presidente, então estaria na primeira instância. Eles mudaram o entendimento para pegar o caso, pegaram essa questão de ser na turma, quando deveria ser no pleno, se é que deveria ser no Supremo, não deveria, mas se fosse no pleno. E aí fazem essas troças com o Luiz Fux, como você bem mencionou. E essa sua análise, que me parece que é exclusiva, eu só vi você falar, realmente levanta essa pulga atrás da orelha no sentido de ser premeditado. Não é o primeiro simbolismo usado tanto pelo Alexandre de Moraes como pelo Supremo contra o Jair Bolsonaro. Vamos lembrar aqui, para você continuar, a multa. A multa à campanha do Bolsonaro, quando fez aquela questão ao TSE na campanha de 2022... O número do Bolsonaro era 22, a multa por litigância de má-fé foi de 22 milhões de reais. Então, isso é típico do Alexandre. Típico do Alexandre, ele faz essas coincidências, é de alguma forma uma afronta aos Estados Unidos, até conforme você mencionou na notícia, não acredito em intervenção militar, acho que é mais no campo teórico, né, na retórica, efetivamente, tanto do Eduardo Bolsonaro quanto da secretária. Eu acho que ele está muito louco também em falar essas coisas. Eu vou ser aqui muito sincero com a audiência. Podem me malhar aqui quem é de direita, pode comemorar quem é de esquerda, mas eu estou aqui para ser sincero. Eu estou num campo hoje que tem audiência dos dois lados, então eu estou sendo sincero, eu acho muito louco isso. É mais no campo retórico, imagino, mas assim, não faz muito sentido e eu duvido muito que aconteceria qualquer intervenção. Se não aconteceu na Venezuela, que tem um ditador, narco-ditador, imagina no Brasil. Mas o que as autoridades brasileiras fazem, o Alexandre, enfim, o Flávio Dino, o Lula e os ministros do Lula, sejam ministros do Lula no judiciário como ministros no Poder Executivo, eles ficam falando essa questão da institucionalidade, se escorando na instituição. Olha, qualquer decisão americana é um ataque à instituição brasileira. Não, quando na verdade é uma reação a ocupantes transitórios dessas instituições, como o caso do Flávio Dino, Alexandre de Moraes e outros. Eles ocupam transitoriamente a instituição. E toda a instituição ela é passível de crítica e é necessário que a gente a critique com constância, apresentando inclusive críticas absurdas, porque é a instituição que deve se provar legítima, não o cidadão que deve se provar legítimo para criticar uma instituição. Então, ao você criticar o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia com seu voto militante, ou mesmo o Zanin, que é contraditório com a sua própria história jurídica, lembrando que ele não teria as titulações, né, para assumir, era um advogado de respeito ali, praticava essa advocacia de tribunais, mas não tinha as titulações que são necessárias para alcançar esse cargo, além de ser advogado pessoal do Lula e depois foi julgar. Mas eles ficam se escorando ali, se escondendo na instituição, e toda instituição é passível de crítica, e a instituição que responda. Se a instituição foi criticada, essa crítica não tem sentido, ou responde, ponto A, B e C, você está errado por causa disso. E lembrando, né, Pavinato, que no julgamento o juiz ele deve falar: a procuradoria alega A, a defesa alega B, eu decido C com base na lei, nos costumes, na jurisprudência. Não, eles vão e começam a falar coisas nada a ver, começam a falar, não cabe anistia, não cabe perdão, isso não estava em julgamento. Então o Supremo, ele
ele fez letra morta da institucionalidade e fica fazendo discurso político a todo instante, e sem mencionar, talvez a cereja do bolo é a presença do Gilmar Mendes, que foi uma espécie ali de o professor ali vigiando os alunos. Supervisor, né? O supervisor. E aceitar isso com normalidade. A presença dele realmente acho que foi a cereja do bolo daquele teatro. Olha, meus queridos, vocês querem... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.